Bom dia, irmãos. Graça e paz. A gente vai sair um pouco do script hoje. Eu não vou pregar agora de manhã em Neemias. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Versículo 12 e 13. O texto nos diz o seguinte: Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, que o Teu Espírito na manhã de hoje, Senhor, nos conduza através do estudo e ensino da Tua palavra, Senhor, e que a Tua graça recaia sobre nós e que a gente não somente aprenda, mas a gente saiba aplicar essa Tua palavra, Pai, ao longo dos nossos dias, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, na manhã de hoje, o nosso assunto, o tema da pregação é a respeito do desenvolvimento da nossa salvação. E aí, quando a gente pensa sobre esse tema, muitas vezes essa temática parece um assunto muito claro para mim e para você, principalmente quando a gente nasceu na igreja. E o fato da gente nascer na igreja não significa muita coisa, né? Tem até uma piadinha infame que diz que filho de crente é cretino, né? Mas a gente deve estar sendo lembrado a respeito de como o Senhor tem conduzido a nossa vida. E quando a gente é chamado a refletir acerca dessa salvação, a gente precisa parar para pensar, por exemplo, sobre uma pergunta que muitas vezes surge de como você pode ter sido salvo. Alguns pastores erroneamente vão fazer a pergunta se você quer aceitar a Jesus, por exemplo. Mas se a gente vai lá para Romanos 3 e diz que vai haver um chamado do Senhor para nós, então a gente não aceita, né? A gente, na verdade, está sendo chamado, e quando a gente esmiuça mais a respeito da doutrina reformada, a gente vai ser lembrado de que a gente não resiste a esse tipo de chamado. Então, quando a gente para pensar acerca desse desenvolvimento da salvação, a gente está falando de dois temas muito importantes dentro do ensino da igreja. Um é o próprio ensino da salvação e o outro é a respeito do ensino da santificação. E aí você pode estar se perguntando, né? Se salvo uma vez, salvo para sempre, como é que essa salvação se desenvolve? É justamente a respeito dessa temática da santificação que a gente vai ser trazido a pensar e a refletir na manhã de hoje. Então, quando a gente pensa a respeito dessa temática, a gente vai ser lembrado, dentro aqui do próprio texto, nos versículos anteriores do capítulo 2, né, a partir do versículo 5, que, por exemplo, Cristo, por meio da sua obediência, e essa obediência ela vai ser irrestrita e voluntária, ele deu um exemplo a mim e a você a ser seguido. Então, quando a gente volta um pouquinho no texto, a gente vai olhar e o texto vai nos dizer o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante
aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a sua morte, morte de cruz. Então, o próprio relato bíblico lembra a gente uma coisa muito importante. Muitas pessoas vão ter a dúvida de se Cristo ele é Deus ou é homem. Em momento algum, a divindade de Cristo será negada na Bíblia, e muito menos a sua humanidade. Muitas vezes a gente vai ter dificuldade de refletir e pensar a respeito disso, justamente por ser assuntos complexos, como, por exemplo, em relação à Trindade. A gente leu na leitura que a gente tem feito dominicalmente a respeito do breve catecismo, que a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, quando a gente pensa a respeito de Cristo, como o próprio texto está nos lembrando aqui, ele é 100% Deus e 100% homem. Uma outra coisa que a gente vai ser lembrado no próprio texto é que o prêmio que ele recebeu mostra que há grandes coisas em depósito para aqueles que seguem esse exemplo. Que exemplo? É justamente o que o versículo 9 vai nos lembrar aqui, que nos diz o seguinte: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse mediador divino humano, ou seja, 100% Deus e 100% homem, ele deve ser exaltado de maneira sublime, como o próprio texto nos mostra, e ele outorga para si forças celestiais a todos os que confiam nele e desejam viver conforme a maneira que Deus nos chama para vivermos. Então, quando a gente lembra dessa mediação, ou seja, se Cristo é aquele que media, que permite que haja comunicação, se Ele nos deixa o Espírito Santo, aquele que nos auxilia perante o Pai, cai por terra, sem a gente conversar muito aqui, por exemplo, a ideia de qualquer pessoa que possa mediar nosso acesso. Então, quando a gente para refletir acerca disso, sem nem entrar no texto direito ainda, cai por terra um dos maiores pilares da Igreja Católica, por exemplo. Nós não precisamos nem de Maria e nem de qualquer outro possível santo para que haja essa mediação. Então, quando a gente está falando de um assunto tão sério quanto a salvação, veja bem, se eu tenho Cristo como verdadeiro Senhor e mediador, como o texto está nos mostrando, e se Ele nos deixa o Espírito, ou seja, a própria Trindade se completa. Deus manda o Filho, esse Filho ao voltar para o Pai, deixa o Espírito, ou seja, nós não precisamos de mais ninguém. A própria Trindade é capaz de fazer toda a obra redentiva. Nós não precisamos de mais ninguém a não ser Pai, Filho e Espírito, para que eu e você possamos refletir, pensar e caminhar com a nossa fé a respeito da nossa salvação. E aí, adentrando no texto, em primeiro lugar, a gente precisa refletir acerca dessa exortação a respeito desse desenvolvimento. Então, de maneira geral, os membros da igreja de Filipenses sempre atentaram para os mandamentos de Deus. E é como se Paulo estivesse chegando para mim e para você na manhã de hoje, dizendo o seguinte: eu sei, irmão, que vocês têm caminhado na fé de vocês. Eu sei que vocês têm tentado ser os melhores cristãos possíveis, mas, como a gente é lembrado ao longo do relato bíblico, por exemplo, se a gente voltar rapidinho para Romanos, capítulo 10, no versículo 16, o texto nos lembra o seguinte: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação?
E o versículo 17 continua: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E o texto vai fazendo outras perguntas a mim e a você. Então, se nós temos ou deveríamos estar atentos aos mandamentos que nos são ensinados dominicalmente, se a gente tem buscado estudar a palavra de Deus, se a gente tem tentado caminhar com o ensino da doutrina, e se a gente tem buscado não somente admoestar, ou seja, exortar os irmãos, mas a gente tem se permitido ser exortado também. Por que é que Paulo está lembrando aos irmãos da igreja de Filipos a respeito dessa continuação, nesse aprofundamento? Por que a gente deveria insistir nisso? Paulo, na carta aos Romanos também, no capítulo 6, no versículo 17, ele nos diz o seguinte: mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Ou seja, se eu não sou capaz de ser justo, alguém justificou ou permitiu que eu participasse dessa justiça. Então, se Cristo é o verdadeiro justo, e quando eu e você começamos a participar da justiça dele, ele nos chama a essa justiça. E quando a gente é chamado para ser justo, a gente tem responsabilidades. E aí, quando eu olho para a salvação do próprio Cristo, e ele me chama para a santificação. Então, apesar de eu não participar da salvação, eu tenho responsabilidades quanto à minha santificação. E aí os filipenses, eles deveriam aprender e apoiar-se totalmente em Deus, porque se surgisse responsabilidades quanto à nossa salvação, realmente eu e você estaríamos perdidos. Mas quando a gente é chamado à responsabilidade de dar continuidade a determinadas coisas, essas responsabilidades olham para mim e para você e dizem o seguinte: como é que a gente continua caminhando ou continua obedecendo a esse Cristo que me chamou a fazer determinadas coisas? Porque se eles deveriam se apoiar totalmente em Deus, e eu e você deveríamos fazer o mesmo, não apenas a maior parte em Deus, mas também a questão da presença física do próprio apóstolo, que não estava com eles. Ou seja, Paulo está chegando para mim e para você dizendo o seguinte: será que eu preciso estar presente para que haja obediência? Para que haja a verdadeira busca da santificação de vocês? E eu acho que esse é um tema muito importante para a gente ser lembrado, já que a gente gosta dessa ideia de ciclos. Ou seja, por que a gente celebrou o fim de um ciclo, sexta-feira, da quinta para sexta, e o início de outro? Quando a gente olha para esses ciclos que passam nas nossas vidas, e às vezes alguns são mais pessoais, né? A gente encerra o colégio e inicia a faculdade. Alguns costumam brincar de que quem entra na federal tem duas alegrias, né? Um quando entra e outro quando sai. Tem gente que está com dificuldade de sair. Mas quando a gente olha para esse abrir e fechar de ciclo, o que a gente precisa refletir também? Essa revisão da nossa vida, ela precisa ser constante. Deus nos chama a olhar para a nossa vida e a nossa santificação constantemente. Porque quando eu me apego, por exemplo, a um salmo que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, eu não posso olhar simplesmente para esse salmo e pensar assim: não, os meus pecados foram perdoados. Ok, realmente são. Mas quais são as minhas responsabilidades todas as manhãs? É que os meus pecados estão sendo perdoados, as misericórdias do Senhor têm se renovado, mas as minhas responsabilidades são chamadas novamente, diariamente. Ou seja, eu devo buscar ser mais santo todos os dias, e eu devo buscar ao Senhor com muito mais firmeza
todos os dias. Não é porque ontem foi um dia ruim, por exemplo, e eu talvez possa ter pecado mais do que eu deveria, que não significa que hoje o dia não pode ser melhor e eu não posso tentar ser mais obediente. Então, por exemplo, quando a gente se volta para o capítulo 1 da carta aos Filipenses, no versículo 27, o texto nos diz o seguinte: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Ou seja, quando Paulo lembra dessa questão de comunidade, de fé plural, ou seja, não somente a minha, mas a da igreja que eu faço parte, Paulo está nos lembrando de outra responsabilidade. Ou seja, eu não busco sozinho, mas eu ajudo ao outro. Quando a gente é lembrado, por exemplo, a respeito dessa questão de a gente viver em comunidade, que a gente é lembrado a respeito dessa responsabilidade, a gente precisa ser lembrado, por exemplo, da questão da perseverança dos santos. Ou seja, não somente eu fui salvo, mas outras pessoas foram salvas juntamente comigo. Se eu posso ser exortado, eu devo exortar. Ou seja, a minha caminhada de santidade, ela não é solitária. Muitas vezes a gente gosta de se isolar na igreja, né? Das duas, uma. Ou a gente pensa que é muito bom, Senhor, tenho obedecido a Ti, e a gente vai ser tentado a ser acusado de fariseu. Ou a gente pensa justamente o inverso, né? Senhor, eu tenho sido o maior dos pecadores dessa igreja, eu digo a você, esse pensamento não é ruim, porque a gente deve realmente estar olhando para dentro do nosso coração, mas o problema é quando a gente faz isso e se isola. O compartilhar da vida em comunidade é muito importante. Não existe exemplo melhor para a gente do que o próprio isolamento que nós fomos obrigados a ter no ano passado. É até estranho falar isso, né? Faz 3 dias que a gente virou o ano. Eu quase que eu digo, né? Esse ano. Mas, quando a gente é lembrado do que a gente teve que passar, a gente é muito impactado justamente porque a gente muitas vezes perde esse contato da vivência em comunidade, que a gente pensa que é simplesmente a questão da comunhão em si. Não que ela não seja importante e que a gente não faça muita questão de ter essa comunhão. Em dias de comunhão escassa, a gente até fica arrumando desculpa para se encontrar. Mas não, o viver da igreja não é somente isso. Né? Sou lembrado agora de quando chegaram Cíntia e Aderval aqui, agora em dezembro, vindos da Europa, e Cíntia chegou para mim e disse: Rodrigo, faz 10 meses que eu não participo da ceia. E muitas vezes a gente brinca de vir para a igreja. Não, estou a fim de hoje de manhã não, porque mais tarde tem mesmo, né? Então, assim, quando a gente reflete acerca daquilo que Deus nos chama para fazer, a respeito das nossas responsabilidades, o próprio versículo 12, que ele diz assim, Paulo poderia ter sido muito grosseiro aqui, mas veja como ele é amável. Ele já abre o versículo 12 dizendo assim: meus amados, como vocês sempre obedeceram. Ou seja, ele não está falando de uma igreja desobediente aqui. Ele está falando, eu sei que vocês têm lutado contra a pecaminosidade do coração de vocês. Eu sei que isso tem sido uma briga em conjunto, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvam com o quê? Com temor e tremor. Ou seja, a obediência dos filipenses não deve ser motivada pela presença de Paulo e nem somente durar enquanto Paulo estivesse no meio deles, mas a ausência deve imprimir em mim e você a ideia de que
agora, mais do que nunca, a gente deve ter iniciativa. O que é que isso nos chama a atenção? Sabe aquela muletinha que muitas vezes eu e você a gente gosta? A gente dizer assim, rapaz, eu só consigo ser santo quando fulano está comigo. É justamente essa lembrança que Paulo está trazendo ao coração da igreja de Filipenses. Não, quando eu paro o acompanhamento pastoral, eu começo a pecar. Ou então, quando eu paro de ir para o pequeno grupo, eu fico menos santo. Ser aconselhado, irmãos, seja pela liderança da igreja, seja pelo seu líder de pequeno grupo, ou até pelo um irmão que comumente caminha com você, é muito bom e é uma coisa importante dentro da igreja. Isso faz parte da nossa vida em comunidade. Mas quando Paulo chega aqui para a igreja de Filipenses e diz o seguinte: eu espero que vocês continuem fazendo aquilo que eu ensinei a vocês, principalmente na minha ausência. Quando a gente abre a boca para falar uma bobagem dessa, de que a gente só consegue caminhar quando a gente tem uma muletinha, sabe o que é que você está dizendo para o próprio Deus? É que o auxílio do Espírito não vale nada, nem para mim e nem para você, porque a nossa muleta, o nosso apoio, o nosso esteio, não é o próprio Deus, é o irmão que está do nosso lado. Quem fortalece a nossa fé é o próprio Deus, irmãos. Cristo é a nossa verdadeira esperança. Não é à toa que ele disse que deixaria o Consolador. Esse é o nosso verdadeiro esteio e apoio. Agora, é muito importante a presença dos irmãos, sim. Não é uma completa e total negativa da situação. Mas a gente não quer que você passe a se utilizar de determinados argumentos e desculpas para mostrar para o resto da igreja que você só consegue fazer determinadas coisas quando você está participando de alguma coisa. Porque quando Deus chega para mim, para você e diz assim, você precisa se reunir em comunidade, o principal momento para que isso aconteça é aqui. E quando a gente está aqui em culto, não há momento de partilha normalmente. E você só vai conversar depois. Então, os crentes, a nossa santificação ela não acontece de um único golpe, por assim dizer. Quando a gente é chamado para a salvação, a gente não se torna 100% santo de uma única vez. Porque essa santificação ela nos chama à responsabilidade. Então, se essa santificação ela é um processo, como nos lembra Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer o seguinte: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. O verdadeiro filho, ele não perde o perfume, porque tem pessoas sendo salvas e outros se entregando à perdição. Então, é um processo no sentido em que eles mesmos, longe de permanecerem passivos e inativos, eles tomam parte nessa atividade. E o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Ou seja, existe uma justiça ativa. Se nós não somos justos, sozinhos, isolados, alguém justifica a mim e a você. Para que a gente tome parte desse processo, tem que existir alguém acompanhando a mim e a você. Se Cristo nos capacita, se o Espírito nos capacita a esse ministério da santificação, ele está chegando para mim e para você dizendo o seguinte: independente do que esteja acontecendo ao seu redor, existe a sua responsabilidade. Por mais que muitas vezes haverá de existir essa responsabilidade comunitária, a gente em comunidade obedecendo a Deus, você não está aqui simplesmente porque você acha legal vir para a igreja. Existe uma consciência de obediência na minha e na sua memória de que nós
precisamos vir à casa de Deus. Não é porque simplesmente existe um salmo que diz que nós devemos vir à casa do Senhor, mas porque a gente entende e percebe esse chamado. Percebe a nossa obediência isolada, mas também percebe a nossa obediência em comunidade. A gente podia muito bem, por exemplo, ter enviado pão e vinho para a casa de vocês no período da pandemia, mas a gente entendia que isso não fazia parte de nós como igreja de maneira isolada, por exemplo. Então, quando a gente é chamado à responsabilidade de maneira comunitária também, é como se Paulo chegasse para mim e para você e dissesse o seguinte: é um prosseguir, um avançar com determinação, uma luta, uma corrida. Paulo vai usar vários versículos. Aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, ele vai dizer o seguinte: não é que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Ele vai citar outros versículos em outras cartas. Na carta aos Romanos, no capítulo 14, em 1 Coríntios, capítulo 9, e até em 1 Timóteo, capítulo 6. Então, como é que a gente pode tentar ou buscar manter esse esforço de maneira vívida em nossas vidas? Porque a gente sabe o quanto é difícil manter isso constante e de forma vigorosa. Por mais que a gente goste, perceba e entenda que nós precisamos viver em comunidade, o nosso esteio verdadeiro é o próprio Cristo. Ele é o responsável por essa manutenção. Se quando eu sou fraco é que eu sou forte, o que é que muitas vezes eu e você estamos buscando nas nossas próprias forças tentar resolver esse tipo de problema? Cristo está chegando para nós, irmãos, na igreja de hoje, na manhã de hoje, dizendo o seguinte: vocês devem se apoiar no meu sacrifício. O chamado a participar da mesa do Senhor, irmãos, é o reconhecimento da nossa fraqueza e o reconhecimento de que a gente precisa participar da ceia, dizendo ao próprio Deus que nós somos fracos e que essa força da santificação, dessa participação da salvação, é justamente porque Deus, através do Espírito, tem nos sustentado. O mundo tem chegado para mim e para você dizendo o seguinte: você pode. Eu não sei o que é que a gente pode não, viu, irmãos? Porque Deus está chegando para mim e para você dizendo assim: você não pode nada. Já dando spoiler de domingo, uma vez eu disse uma coisa aqui numa pregação, que eu disse o seguinte: irmãos, eu não acredito, tenho muita dificuldade de acreditar, porque eu não vejo respaldo bíblico em autoestima. E só disse isso. Pense na confusão depois da pregação. Porque o humanismo, irmãos, quando a gente não tem uma ciência apoiada por algo muito maior do que o próprio pensamento humano, seja antropologia, psicologia, ou qualquer outro estudo científico que não tenha respaldo bíblico, ele não vai ter a resposta que eu e você precisamos. Porque, por exemplo, se você chega para uma pessoa que está passando por dificuldades profundas, eu não estou questionando a profundidade do problema, não. E eu chego para essa pessoa e diz assim: a resolução do seu problema está em você. E a Bíblia chega para mim e diz assim: você não vale nada. Alguma das duas coisas está errada, ou a Bíblia ou o que me disseram. Mas quando a gente chega no texto bíblico aqui, o texto bíblico me diz o seguinte, versículo 13: porque Deus é quem efetua. Ou seja, o agente não sou eu e não é você. Quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, é Ele próprio. Então, quando a gente pensa a respeito de determinadas problemáticas, por exemplo, de razão e emoção,
que alguém me diz que existe um problema no meu coração e eu consigo resolver, meus irmãos, quantos de nós não tentamos resolver durante essa pandemia a tristeza por estarmos isolados? Porque Deus não nos fez para sermos isolados. Não é à toa que diz lá em Gênesis: não é bom que o homem viva só. O casamento é o maior exemplo dentro da Bíblia de viver em comunidade. A família, ele estende isso, e a família da fé estende isso mais ainda. Quando a gente pega o princípio de vivência em comunidade, Deus vai mostrando para a gente do pequeno para o grande, ou seja, casam-se, têm filhos, as famílias viviam juntas, ou seja, ninguém sabia o que era família de 4 ou 5 pessoas, porque se você vivia num vilarejo familiar, você vivia com todo mundo por perto. E aí eu e você estudando Esdras e Neemias, e de repente Deus manda reunir o povo. E a gente fecha o olho, não existia sistema de som. E existiam fileiras de pessoas para estar repetindo o que o primeiro estava falando. Agora imagina um povo inteiro reunido, milhões de pessoas reunidas. Então, se existe uma batalha a ser travada, essa batalha precisa ser travada em 3 frentes. Essa guerra, ela é contra 3 coisas. Contra o mundo, contra o demônio e contra a carne. E Spurgeon vai dizer que a maior batalha dessas 3 é contra a carne, é contra você próprio. E Spurgeon falava com conhecimento de causa, meu irmão. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Procure um livro chamado A Depressão de Spurgeon. Você vai ver a batalha sendo travada ali. Então significa fazer pleno uso de todo o meio divinamente ordenado para vencer o mal e trazer à luz o bem que há neles. Então, uma coisa é dizer, façam tudo para a glória de Deus. Outra coisa bem diferente, irmãos, é a gente pôr em prática isso. Dizer que a gente precisa viver para a glória de Deus é uma coisa muito fácil. E muitas vezes você para e pensa assim, pastor, essa parada aí é impossível. Alguns vão dizer, se eu venho de novo com essa história utópica aí, que a gente nunca vai conseguir realizar. Outra coisa, irmãos, é eu e você orarmos da seguinte maneira: assim como nós perdoamos os nossos devedores. Outra coisa é eu e você realmente perdoar quem nos deve. Um outro exemplo é a gente ostentar um cartaz escrito, seja na porta da nossa casa, ou seja dentro da nossa casa, quando a pessoa ela acaba de adentrar, ela vê o seguinte: Cristo é o cabeça desse lar. Outra coisa é você realmente reconhecer que Ele é o cabeça da sua vida, submetendo-se em oração a respeito de todos os assuntos importantes e obedecendo cada um dos seus mandamentos. Uma coisa, irmãos, é a gente asseverar de maneira piedosa que a soberania de Deus, por exemplo, ele é o princípio fundamental da nossa fé e prática. Muito mais difícil, de maneira confiada, é a gente se submeter a essa vontade. Então a tarefa aqui, ela está posta sobre os ombros dos filipenses de maneira muito difícil. De maneira que eles são deixados aos seus próprios recursos. E a pergunta que surge é, será que eles são capazes de realizar esse tipo de pedido? E Paulo vai chegar a ele e vai dizer o seguinte: considerem o desenvolvimento da sua própria salvação. Essa é a tarefa da vida de vocês. Quando ele fala de que a gente deve considerar a nossa salvação, ele enfatiza justamente essa dupla
salvação e santificação. Isso vai ser algo vital na minha vida e na sua. E é por isso que ele vai concluir o versículo dizendo que isso deve acontecer com tremor e temor. Então, se em primeiro lugar houve uma exortação, em segundo lugar, aqui no versículo 13, vai haver justamente o incentivo. Como a gente acabou de ler aqui no versículo 13, Paulo chega para mim e para você, e é como se ele estivesse nos dizendo o seguinte: lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 4, o texto nos diz o seguinte: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então os filipenses, eles só poderão operar a sua própria salvação permanecendo num vivo e ativo contato com Deus. Ou seja, não existe desigrejado. Pode haver um crente afastado. Pode haver um crente em crise. Pode haver uma pessoa que saiu da igreja, mas nunca foi cristão. Você já ouviu aquela conversa tipo assim: eu já fui da igreja tal. A primeira coisa que vem na minha mente é: Senhor, essa pessoa já foi crente ou ela nunca foi crente? Porque essa frase é muito complicada, irmãos. Eu já fui da igreja tal. Ela é bastante complexa. Você pode parar e pensar assim: mas pastor, ela está dizendo que já foi de uma igreja. Sim, mas isso quer dizer o que finalmente? Porque a gente não tem como saber com certeza. Se a salvação ela é uma coisa completamente pessoal, eu não sei dizer quem realmente é salvo aqui. Mas eu sei que muitos mostram, aparentam, vivem esse evangelho de verdade aqui na igreja. Ou seja, muitas pessoas demonstram que vivem unidas com Cristo. Então não é simplesmente um princípio, mas cada ponto do processo salvífico. Por exemplo, o paralítico, lá de João capítulo 5, ele era incapaz de andar. Mas mediante a palavra de Cristo, ele se põe em pé, toma o seu leito e começa a andar. O que ele não poderia fazer pela sua própria força, ele pôde, a partir do momento que ele recebe a ordem, ele deve e ele faz. Mas ele faz isso na força do Senhor. Um símbolo de fé pouco conhecido para a gente, das igrejas reformadas da região da Holanda, o Cânone de Dort. O Cânone de Dort, no capítulo 3 e 4, artigos 11 e 12, nos dirão o seguinte, a respeito da salvação. Ele infunde novas qualidades na vontade e faz que essa vontade outrora morta reviva. Sendo má, desobediente e rebelde, ele a faz boa, obediente e maleável. Ele move e fortalece de tal maneira essa vontade que qual boa árvore passa a produzir frutos de boas ações. A vontade assim renovada não só é movida e influenciada por Deus, mas em decorrência dessa influência se torna ativa. Ou seja, a nossa atividade ela é completamente atrelada. Nós não somos ativos isolados. Cristo nos torna ativos, não somente de maneira individual, mas de maneira comunitária. Ele nos chama a viver. Ou seja, essa exortação não é para uma pessoa da igreja de Filipos, mas é para toda a igreja. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, nos lembra do seguinte: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome.
Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, irmãos, a gente não foi feito para lutar sozinho, para lutar sozinho. A nossa vida em comunidade ela é muito importante. Ou seja, não se isole e comece a colocar as suas desculpas e pecados no seu isolamento. A gente é fortalecido no próprio Cristo. A nossa santificação está completamente atrelada ao Espírito. E a gente precisa viver em comunidade. Se a gente pode pensar a respeito dessa salvação, e se a gente pode concluir essa pregação com uma fala, é justamente essa: a graça e a salvação são os objetos de deleite divino. Deus, porém, não tem prazer no pecado, nem se compraz na punição. Isso aqui não é um jogo, irmãos, de gato e rato, não. A gente peca e Deus se alegra em nos punir. Na verdade, o grande objetivo dele é que a gente não peque hora nenhuma. Quando a gente coloca os nossos olhos no Antigo Testamento e quando Deus começa a falar a respeito da pecaminosidade de Israel, ele está cheio de tristeza. E a gente olha no texto bíblico e diz assim: eu não estou acreditando que esse povo não para de pecar. Então, irmãos, quando a gente olha para a nossa responsabilidade perante o nosso Deus, quando a gente é chamado para desenvolver a nossa salvação, a gente precisa lembrar-se de fazer isso constantemente. Isso é um trabalho diário, irmãos. Isso é uma briga diária. Isso é uma briga que pode ser compartilhada muitas vezes. Mas não coloque a culpa no outro de coisas que são minhas e suas. As nossas culpas são as nossas culpas. É como Davi costumeiramente falava: pequei contra ti, Senhor, e somente contra ti. A gente pode ter até machucado outras pessoas, mas a nossa transgressão é contra o próprio Deus. E não tem outras pessoas para culpar. Quando Natan chega para Davi, ele não pergunta com quem Davi tinha pecado. Ele chega para Davi e diz assim: você é o culpado. Então as nossas responsabilidades são nossas responsabilidades. A nossa responsabilidade de permanecer santo é nossa responsabilidade. Da manutenção da nossa salvação, e quando a gente fala de manutenção da salvação, lembre-se sempre de santificação. A nossa responsabilidade de ser santo perante o nosso Deus. Que a gente não perca de vista isso, que isso não seja um fardo para mim e para você, mas que a gente se alegre em obedecer ao nosso Deus. Que a gente comece o ano lembrando disso. Que a gente não somente se alegre em vir à casa do Senhor, mas que a gente se alegre também em obedecer ao nosso Deus. O povo de Israel se alegrava constantemente. Quando a gente olha os relatos da história da igreja, a gente sabe que isso era um constante. A gente não precisa de acontecimentos mirabolantes para nos alegrar no Senhor. Nós estamos vivos, irmãos. Glória a Deus. E aqueles que têm ido para o Senhor, glória a Deus também, porque estão com o Senhor. Que o nosso viver seja Cristo. E que o nosso morrer seja o maior dos nossos lucros. E que a gente não se arrependa hora nenhuma de obedecer ao nosso Deus. Eu convido você novamente a orar comigo nessa manhã.
Senhor Deus, grande e todo-poderoso Senhor, nos ajuda, Pai, a fazermos a Tua vontade. Nos ajuda a investirmos em nossa santificação, Pai. Que a gente te busque constantemente, que a gente busque ser santo, Pai, dia após dia. Como o texto nos lembra, Pai, que a gente olhe para Ti, Pai, como nosso Senhor. O Cristo que é o nosso verdadeiro exemplo, Pai. E de que nós temos tantos exemplos ao longo da história da redenção, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, a participarmos da Tua mesa nessa manhã. E que a gente faça isso para a Tua honra e glória, Deus. Em nome de Cristo é que te oramos, Senhor. Amém.